No vídeo de hoje, eu gostaria de iniciar aqui louvando ao Senhor, agradecendo a você que tem assistido os vídeos compartilhados aqui por nós. Quero também agradecer você que tem compartilhado isso com outras pessoas, tem abençoado outras pessoas com o conteúdo deste canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, clique aí na mãozinha, dê um joinha, para que esse canal seja fortalecido e essa palavra, a qual nós temos compartilhado aqui, alcance mais pessoas, amém? E hoje o assunto é deserto. Você já passou por algum deserto? Você talvez pode até estar passando por algum deserto, né? Deserto, mesmo sendo um lugar difícil, né, árduo, né, escasso, ele tem muito para nos ensinar. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você aqui neste vídeo. Trouxe aqui a palavra de Deus, as escrituras sagradas, né, para compartilhar um pouco com você. E o texto que eu vou ler se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Vamos à leitura? A palavra do Senhor diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a primeira lição que nós temos para aprender com o deserto, muitas vezes somos levados ao deserto justamente para sermos tratados, para sermos provados e aprovados pelo Senhor. Muitas vezes a gente passa por desertos, por lutas, por dificuldades, a gente até coloca a culpa no diabo. Você já viu alguém fazendo isso? Eu já vi muitas pessoas colocando a culpa daquilo que eles estão passando no diabo. Mas aqui a palavra do Senhor diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas para que o Espírito levou Jesus para ser tentado ali no deserto? Justamente para nos ensinar. A primeira lição, justamente para nos ensinar que é possível vencer o deserto, que é possível vencer a tentação do diabo. E Jesus, ele estava em um período de consagração. Isso foi logo depois de ser batizado. Ele estava ali se jejuando, buscando a presença do Pai, para que ele iniciasse esse ministério poderoso, este ministério que trouxe a salvação para mim e para você e por todos que crê nele também. E ali, durante esse período, de jejum e oração, quando foi finalizado, ele teve fome. E a segunda lição que eu aprendo aqui com o deserto, é que nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos estar baseados nessa palavra. Nós precisamos estar consolidados. Nós precisamos conhecer essa palavra. Porque aqui você viu que o diabo começou a citar a própria palavra. Ele começou a citar, a confrontar a identidade de Jesus como Filho de Deus. E ele começa a falar: se você é o Filho mesmo de Deus aí, transforma aqui essas pedras em pães e come. Muitas vezes você vai ser confrontado no deserto. Muitas vezes vai vir confrontos de quem realmente você é. Vai vir confrontos internos nas suas emoções. Sabe, talvez o diabo ele vai trazer feridas do passado, coisas que você já venceu e foi curado. Ele vai trazer à tona isso para confrontar se você é realmente filho de Deus, se você realmente venceu esse pecado, se você realmente foi curado dessa ferida. Mas quando você se alimenta da palavra, você entende que você está passando por um período de tentação e você não deve ceder este período. Porque se você não se alimenta dessa palavra,
se você não está cheio da palavra de Deus, você começa a se alimentar daquilo que o diabo está propondo para você. E você sabe o que o diabo propõe para mim, para você e para todos se alimentar? Qual é a comida principal do diabo? É justamente o pecado, é justamente o engano, é justamente pecados como mentira, pornografia, prostituição, inveja, falsidade, dentre tantos outros pecados que ele põe na mesa. E quando a gente está com fome, que a gente não se alimentou da palavra do Senhor, a gente não está cheio dessa palavra, qualquer coisa que o diabo colocar em nossa frente é um prato delicioso e a gente vai e se esbanja, se suja do pecado. E você sabia que o diabo ele não está preocupado em fazer você fazer a vontade dele? Ele está justamente preocupado com que você faça a sua vontade. Muitas pessoas começam a falar: eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de estar na presença de Deus. E é justamente isso que o diabo quer que você faça. Você ceda à vontade da sua carne. Mas aí você pode também escolher lutar contra a sua própria vontade e se posicionar e ir para essa palavra que mesmo sem vontade, iniciar a ler nem que seja um versículo por dia, se alimentar, para que quando vier a tentação você entenda de onde está vindo aquela alimentação e você rejeite aquilo que o diabo está propondo para você. Talvez ele está desviando você do propósito de Deus com uma alimentação de pecado. E você vai, como você está cheio de Deus, você rejeita aquela alimentação. E seguindo aqui no versículo 5 do Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Olha só, o diabo ele conhece a palavra de Deus e ele estava até citando a própria palavra de Deus para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. E Jesus respondeu, aqui no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele estava cheio da palavra, ele respondeu a palavra de Deus. Ele respondeu com a palavra de Deus aquilo que Satanás estava propondo. E a terceira lição que eu gostaria de compartilhar aqui com você: não brinque com o Senhor. Ou talvez também eu poderia colocar aqui: não brinque com o diabo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão servindo ao Senhor, mas vive numa linha fina. Uma hora está fazendo a vontade de Deus, a outra hora está fazendo a vontade do diabo. Uma hora está aqui firme nos caminhos do Senhor, outra hora está desejando estar lá no mundo lá fora. Não fique dividido. A palavra de Deus diz que o muro é do diabo. Aquele que está em cima do muro, aquele que está dividido entre dois pensamentos, esse já está do lado de lá, não está do lado de cá. Então você precisa conhecer o seu Senhor. Você não pode ceder à tentação do diabo para que você venha estar colocando à prova o seu Deus, aquele que está cuidando, aquele que está provendo, aquele que te está sustentando. Não fique dividido entre dois pensamentos, não fique dividido entre dois senhores. Escolha hoje mesmo servir ao Senhor. Escolha hoje mesmo servir ao Senhor. O deserto é um lugar onde você vai aprender a depender do Senhor. Jesus ele está nos ensinando aqui nessa terceira lição que nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Se Deus tivesse dado uma ordem
para Jesus pular daquela altura ali, ele com certeza ele poderia pular, porque Deus ele estaria ali com seus anjos, assim como o diabo citou aqui, com seus anjos sustentando para que ele não viesse a cair. E muitas pessoas tomam as suas próprias decisões, tomam os seus próprios caminhos, decidem fazer algo e quer que sejam abençoadas pelo Senhor. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se Deus te der uma direção, se Deus te der uma ordem, pode ir, que o Senhor está nesse negócio. Mas se Deus não está dizendo para você não ir, se Deus não está te mostrando para você ir, não vai, não vai. Não tente o seu Deus. Não fique colocando à prova o seu Deus. Ouça a voz de Deus e obedeça a Ele, não a voz do diabo. O diabo você precisa resistir e fugir. Fugir do diabo. E a palavra de Deus vai continuar aqui no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, aqui, nessa hora, o diabo ele mostrou algo que hoje ele tem pegado muitas pessoas na cobiça, nos bens materiais, naquilo que essa terra aqui pode dar. Mas Jesus, ele nos ensina aqui nessa quarta lição que o nosso tesouro, ele não é terreno, ele é eterno. Ele é eterno. Nós não podemos adorar as coisas deste mundo, nós não podemos adorar o dinheiro, nós não podemos adorar os bens materiais, nós podemos sim usar os bens materiais para a glória do Senhor. O dinheiro não é do diabo, o dinheiro não é do diabo. O dinheiro ele pertence ao Senhor. Porém, você não pode servir ao dinheiro, você pode sim servir ao Senhor e usar o dinheiro para a glória de Deus. E Deus só tem uma razão para prosperar a sua vida. Deus só tem uma razão de colocar bens materiais em sua mão, para que você seja provisão na vida daqueles que não têm. Na vida daqueles que não têm. E Jesus nos ensina aqui nessa quarta lição que é possível vencer as tentações deste mundo, vencer a tentação de passar por cima das pessoas por causa de dinheiro. Muitas pessoas têm até mesmo corrompido o evangelho. Na verdade, elas não corrompem o evangelho, elas usam o evangelho para alcançar bens materiais. Ela usa, às vezes, as pessoas para conquistar aquilo que era para que ela servisse ao Senhor. Elas usam o dinheiro como se fosse um Deus. E Jesus nos ensina nessa lição. No deserto, nós precisamos depender somente do Senhor. O Senhor é a nossa provisão. No deserto, o Senhor é a nossa riqueza. E ele propõe que Jesus adorasse ele ali. Ele propõe que Jesus se prostrasse diante dele e adorasse ele. Porém, a arma mais poderosa a ser usada contra o diabo é a adoração. Quando você usa a adoração contra o diabo, ele não suporta. E quando você levanta um altar de adoração em pleno deserto, em plena luta, em plena tribulação, quando você está passando por dificuldades, não importa se é na área emocional, se é na área física, se é na área financeira, se é na área espiritual, mas quando durante esse processo de deserto que você está passando, você entende que você precisa parar e adorar ao Senhor, você está dando uma resposta no mundo espiritual. Eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Eu entendi o porquê eu estou aqui. Eu entendi que o deserto é para me preparar para algo maior.
Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, justamente para nos ensinar que todos nós podemos passar e vencer o deserto. E esse deserto que você está passando, meu irmão, minha irmã, é para que você fique mais forte, é para que você vença. Saiba que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e também através da sua vida. Mas saiba que talvez você está sendo tentado no deserto justamente para ser preparado para este novo tempo que o Senhor tem reservado para você. E quando você dá essa resposta no mundo espiritual, quando você levanta suas mãos em adoração ao Senhor em pleno deserto, quando você dá essa resposta, você está dizendo: eu entendi, eu entendi, eu entendi. E o Senhor entra com a provisão, o Senhor dá ordem a anjos a seu respeito. Ele vem lutar as suas batalhas, Ele vem te acolher, Ele vem te abençoar, Ele vem te sustentar, Ele vem prover aquilo que você está precisando, Ele vem te fortalecer nessa batalha que você está enfrentando, Ele vem te tirar deste lugar de deserto, porque você aprendeu aquilo que era necessário aprender no deserto. Agora Ele vem te colocar aonde Ele tem preparado para você. Ele vem te tirar do deserto porque você aprendeu, você passou, você foi provado e aprovado. Agora já o deserto não é mais o seu lugar, mas sim vivendo no propósito do Senhor, aquilo que Ele preparou para você. Sabe por quê? Porque você foi provado e agora você é aprovado. Então, quando você estiver no deserto, esteja com essa palavra aqui guardada no seu coração. Que essa palavra seja a lâmpada para os seus pés. Que você não caia nas tentações do diabo. Que você não venha se alimentar daquilo que o diabo está propondo para você. Que você não venha se desviar do foco. Que você não venha tirar os olhos do Senhor Jesus. Que você venha estar preparado com essa palavra para suportar todas as lutas e dores que você vai enfrentar neste mundo. Que você venha estar preparado para diante das lutas, ao invés de reclamar, ao invés de ceder às tentações, você venha passar pela prova adorando. E tenha certeza que você será abençoado, que você sairá do deserto vitorioso e com bênçãos espirituais. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a sua casa. E a minha oração nessa hora é que você, quando estiver passando pelo deserto, você venha entender isso que eu compartilhei com você aqui nesse dia. Que você seja abençoado, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.